Saudações, Fera GGE, você que nos procurou aqui pela internet para ouvir o comentário da prova de Física. Vamos começar com a prova que aconteceu nesse dia 14, né, nessa segunda-feira de janeiro. E aí vamos começar falando das estatísticas aqui a respeito de quais foram as questões que caíram, quantas questões caíram de cada área. Então vamos começar por essa informação. Eu tenho para vocês aqui que a prova não fugiu daquele padrão que vinha aparecendo na maioria dos anos passados da Federal. Na prova, especialmente do ano passado, houve um pouco de diferença. Eles variaram muito os assuntos. Então, é uma prova bem ampla, não foi muito concentrada em certos assuntos. Foi uma prova bem ampla. Caíram até 2 questões de onda, que é uma coisa um pouco que não cai com muita frequência. Mas nesse ano a prova voltou a ter aquela estatística normal que a gente vem divulgando em todas as aulas, em todas as oportunidades que a gente pode para você, Fera GGE. Qual é a estatística que a gente vive dizendo para vocês? Gente, a prova da Federal da segunda fase, em grande parte, ela vem metade de mecânica, e foi o que aconteceu. Nós tivemos em 16 questões, 8 questões da parte de mecânica, onde a gente tinha apenas uma questão de cinemática e as outras vieram na parte de lei de Newton, na parte de energia e quantidade de movimento, que a gente avisou bastante que ia cair esse tipo de questão nas aulas, nos plantões da gente. Caiu uma questão de gravitação também, a gente vai comentar daqui a pouco, centro de massa, e a gente vai daqui a pouco dar os detalhes dessas questões. Então, 8 questões, metade da prova de mecânica. 1/4 da prova, como a gente também costuma falar, veio da elétrica, da parte de eletricidade. A gente teve aqui uma questão de eletrostática, 2 questões de eletrodinâmica e uma de eletromagnetismo, que a gente também avisou bastante que ia cair esse tipo de questão. Então, nós temos aí metade da prova de mecânica e 1/4 da prova de elétrica. O restante das questões vieram para completar esses 25%, quer dizer, apareceram 2 questões de termologia, uma de gases e uma de calorimetria. Apareceu uma questão de ótica, questão de índice de refração, envolvia a fibra ótica, um assunto que a gente também trata nas nossas aulas aqui, e também uma questão, afinal, de física moderna, isso completando as 16 questões. Então eu gostaria de falar, a partir de agora, de algumas questões em particular. Houve, na primeira questão da prova, uma combinação de eletricidade, era uma questão de elétrica envolvendo ordem de grandeza. Então você, pela GGE, tenho certeza que trabalhou corretamente, conseguiu acertar essa questão. Foi uma questão muito fácil, uma questão de ordem de grandeza no contexto de eletricidade. Uma questão bem tranquila. A questão número 2 foi uma questão de cinemática, que também foi uma questão bem tranquila, eu acredito. A gente trabalhou várias vezes isso na sala de aula e você, sem dúvida, que assistiu, que acompanhou o nosso curso aqui, você tem certeza que você conseguiu fazer. Na terceira questão, uma questão de lei de Newton com um arranjo um pouco incomum. Nunca havia caído na Federal um arranjo desse tipo de dinâmica, mas eu tenho certeza que você conseguiu. Havia uma força diagonal ali que você tinha que decompor e conseguiria resolver o problema também fácil. A próxima questão, que seria a número 4, foi uma questão de energia, dissipada. Havia resistência do ar que causava uma dissipação de energia e se perguntava qual era essa energia dissipada. Você, sem dúvida, fez com tranquilidade, eu acredito, a gente comentou também isso em sala de aula. A próxima questão foi uma questão também de energia, mas aí houve um pequeno problema. Pela primeira vez na prova da Federal de segunda fase, a gente tem um comentário negativo para fazer. Nessa prova eu tenho pelo menos 3 questões que a gente pode dizer que houve algum problema na elaboração da questão. E a questão 6 é um caso. Apareceu um gráfico lá, você que fez a prova está lembrado, apareceu um gráfico da energia cinética, como a energia cinética variava com a posição de um objeto, a altura exatamente do objeto em relação a um certo nível. O gabarito apresentado pela Covest menciona valores que não batem com o gráfico. Os valores que a banca da Covest apresenta para anunciar o gabarito são 18 para a energia cinética de estreia, e você que deu uma olhada no gráfico viu que esse valor que aparece lá não é 18, é 10. Então há um pequeno problema nesse sentido. A resolução está tranquila, mas são os valores que apresentam a resolução que não estão batendo com o gráfico. Como você só tinha um gráfico para fazer a prova, então você deve ter encontrado um outro resultado. Você deve ter encontrado 6 como resposta, ou 0,6 como resposta. E eles apresentaram o gabarito como 15. Então, nesse caso, eu acredito que haverá uma mudança de gabarito. Então, pelo menos, a gente tem essa sugestão para apresentar aqui. Essa questão deve ser alterada. O gabarito dela deve ser alterado para 6 e não para 15, como foi apresentado. A próxima questão
tem a ver com centro de massa, foi uma questão bem tranquila também, a gente trabalhou, parecia com outras questões que a Federal também colocou, também tranquilo, acredito que você tenha feito tranquilamente. A próxima questão, a questão 7 dessa prova, essa questão foi realmente problemática. Eles apresentavam, era uma questão no contexto do assunto de impulso, eles apresentavam um gráfico de impulso com o tempo, e na resolução foi apresentado que a área embaixo desse gráfico era a variação de quantidade de movimento. Você sabe, pelas aulas, pelo material que a gente vem trabalhando, você sabe que, na verdade, a área do gráfico força-tempo é que é a variação da quantidade de movimento, e não o gráfico a área do gráfico impulso-tempo. Então, eles cometeram um erro basilar, um erro de base mesmo aí nesse caso, e apresentaram um gabarito que realmente não condiz com o gráfico ou com as condições que a questão apresentava. Essa questão ela precisa ser anulada, na opinião da gente, porque o gabarito está completamente discrepante e a resolução que eles apresentavam também não está verdadeira, não está certo. E as outras questões foram realmente tranquilas, né? A questão 8 foi uma questão de gravitação. Pela primeira vez na história das provas da COVEST aconteceu uma questão de segunda lei de Kepler na área de gravitação. Em geral, quando se fala de lei de Kepler, se comenta e se coloca a terceira lei, a lei das áreas, ou a lei dos períodos e não a lei das áreas. Mas foi uma questão tranquila, a gente trabalhou na sala de aula também isso aí. A questão 9 e 10 foram questões de termologia, uma questão de calorimetria a 9 e a questão de gases, a questão 10, que foi também bem tranquila. A questão 11, a gente está se aproximando do final, a questão 11 foi uma questão de refração, onde se pedia para achar a relação percentual entre os tempos de percurso de um feixe de luz em duas fibras ópticas com um índice de refração diferente. Essa questão tem uma certa ressalva nela. Eles apresentaram uma figura na prova que mostrava uma fibra óptica com uma curva. E a gente realmente não tem certeza se o percurso de um raio de luz nas duas fibras ópticas, porque isso acontece com uma série de reflexões internas, né? Então a gente não deve ter certeza, ou não pode ter certeza, simplesmente pela figura que ele apresentou, que o percurso que a luz faz dentro das duas fibras ópticas é exatamente o mesmo. Na justificativa do gabarito que eles apresentaram, eles tomaram como certo que o caminho percorrido é o mesmo. Então, se você teve essa iniciativa no momento da questão, então você certamente acertou, mas cabe aí uma ressalva, porque nesse caso do movimento na fibra óptica não é possível garantir isso, a não ser que condições muito especiais sejam apresentadas. Então, cabe aí uma ressalva, cabe aí um puxão de orelha nesse caso dessa questão. As outras questões, a 12 e a 13, foram questão de elétrica, a 12 foi uma questão de eletrostática, de combinação de cargas, muito fácil também, acho que você acertou tranquilamente. A questão 13 foi uma questão de eletrodinâmica, apareceu um divisor de tensão, muito fácil também. A questão 14, a questão de eletromagnetismo, a gente mostrou em sala de aula isso para vocês, uma questão de força magnética, fazendo uma partícula carregada, fazia uma trajetória circular, é só praticamente uma aplicação de fórmula. A questão 15 e 16, as duas últimas, eram questões de VOF. Então, na questão 15 apareceu somente afirmações a respeito das leis de Newton. Então, você tinha que ter muito cuidado ali nos enunciados para poder não escorregar em algumas cascas de banana que foram apresentadas. A última, a número 16, a última questão da prova, tinha a ver com o átomo de Bohr. Era a questão de física moderna que a gente dizia para vocês, né? Olha, as últimas questões são questões de física moderna. Era uma questão só de VOF sobre átomo de Bohr. Inclusive nos plantões a gente acabou conversando isso muito na sala de aula e eu tenho certeza que vocês fizeram, foi uma questão também bem tranquila. Bem, essa foi a prova de física desse ano e até a próxima.